Fala galera, quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje vamos falar sobre o espartano mais famoso da atualidade. Vamos falar de Kratos, o deus da guerra. Para você que não conhece Kratos, o deus da guerra, ele é um personagem de videogame muito famoso, mundialmente famoso, na série de jogos God of War. Ele é o protagonista, saíram vários aí porque fez um sucesso estrondoso. Estamos falando lá na nossa série dos gregos sobre Esparta, né? Você conheceu um pouquinho de Esparta, quem que eles eram, a educação deles, o treinamento militar e tudo mais. Então não tem como não mencionarmos esse camarada aí que ficou, hoje é o espartano mais famoso. Muita gente nem sabia que ele era espartano, né? Mas conta-se aí, a lenda, a história do jogo conta que ele era um espartano. Então vamos ver sobre isso aí. Primeiro vamos falar sobre quem que era esse Kratos para você conhecer e depois vamos ver os paralelos com a realidade. Será que ele existiu mesmo? Será que era lenda? Será que era mito? Vamos falar disso tudo aí. Primeiro você precisa conhecer quem que era Kratos. A história desse camarada começa quando a mãe dele ficou grávida, morava numa cidadezinha, numa vilazinha da Grécia, ficou grávida de um filho bastardo, quer dizer, não sabia quem que era o pai. Para se evitar o embaraço de ter o filho ali sem saber quem que era o pai, ela foge da sua cidade e vai para Esparta, junto com seu filho pequeno, para recomeçar e ter uma vida nova. Ali em Esparta, esse menino, que era Kratos, começa um treinamento, uma educação militar rigorosa ali, como você já viu lá no nosso vídeo de Esparta. O treinamento militar não era moleza, o treinamento de um espartano era casca grossa. Então você tem Kratos ali crescendo naquele ambiente, se tornando um grande guerreiro poderosíssimo e eventualmente se tornando chefe, né, um capitão do exército espartano, liderando homens ali para a guerra. Então, em um determinado momento, chegam ali bárbaros do leste, a história conta bárbaros do leste com seu rei bárbaro, e Kratos, liderando seus homens, seu exército espartano, combate esses bárbaros, mas perde fragorosamente. E quando ele está a ponto de morrer, seu exército todo derrotado, ele clama por Ares, o deus da guerra. Chama Ares e diz: Ares, pode levar minha vida, mas faz com que sejamos vencedores. Ares intervém, detona todo mundo e mantém Kratos vivo. Depois da vitória que ele concede aos espartanos, mantém Kratos vivo como o seu próprio soldado do deus da guerra Ares. Aí acontece algumas coisas, vamos só dar um resumo, não vamos falar em pormenores, e aí o Ares manda, sem que o Kratos saiba, matar a sua própria esposa e a sua filha também. E depois que ele descobre que o Ares que mandou fazer isso, fica desesperado e trai o deus da guerra. E aí muitas coisas acontecem. Por fim, ele assassina Ares, o deus da guerra, e se torna ele próprio deus da guerra. Essa é a história de Kratos, esse personagem aí do videogame que ficou famosíssimo. Pessoal mais jovem, molecada, pessoal que gosta de videogame, com certeza conhece esse cara aí. Mas você que não conhecia, está conhecendo agora também. Vamos para a realidade agora. Gente, é evidente que essa história é toda ficção. Ela é colocada ali no meio de um panorama grego, nomes, deuses parecidos ali, mas é tudo ficção. Vamos começar então pelo personagem Kratos. O nome dele, Kratos, significa em grego força, poder. Tanto que você tem democracia, aristocracia, né? Democracia, demos, povo. Kratos, poder. Aristocracia, aristos, excelente, nobre. E Kratos, poder. Então, poder dos nobres, poder do povo. Então, significava força. Então, com certeza, os produtores do jogo queriam, com esse nome, mostrar que era um personagem forte, um personagem guerreiro. Na mitologia grega existe um personagem chamado Kratos, mas não tem nada a ver com esse camarada, com esse herói lendário do jogo. Ele era um filho de Palas e de Estige, não teve uma importância tão grande, mas foi um dos camaradas que prendeu Prometeu, na história de Prometeu acorrentado. Vamos um dia falar sobre ele também. Prendeu Prometeu. E o Kratos da história do God of War, pelo contrário, libertou Prometeu. Então, tem nada a ver com esse Kratos existente. Mas vamos falar sobre o personagem em si. Algumas coisas aí que não fecham muito bem, não é verdade? Primeiro, o cabelo. Falamos lá na nossa série de Esparta, você que acompanhou já sabe disso. Os espartanos tinham cabelo comprido, né? E o Kratos, nosso amigo, era careca. Então, com certeza não podia ser um espartano. Guerreiro espartano, capitão do exército. Outra, os espartanos usavam uma manta vermelha, uma capa vermelha, para quê? Para quando fossem feridos,
não aparecer o sangue escorrendo ali e continuarem guerreando sem que o moral baixasse, né, das tropas, vendo os amigos ali todos feridos, todos ensanguentados. Então também não está fechando muito bem com o uniforme do nosso camarada Kratos aí, que mais parece um uniforme de bárbaro, de guerreiros bárbaros. Agora, o mais importante da gente notar que não fecha muito entre Kratos, o deus da guerra da história do videogame, e a realidade, foi a história da mãe dele, não é verdade? Uma mãe que tivesse um filho bastardo e se mudasse para Esparta, não teria grande futuro, com certeza, gente. Não teria. Porque esse treinamento militar pesado, a agoge, era feita só com nobres espartanos, cidadãos espartanos. Então, o filho bastardo dessa mulher nunca poderia participar desse treinamento rígido. Com muita sorte, seriam ilotas, seriam servos, escravos, para trabalhar, para dar comida ao exército espartano. Agora, Kratos passar pela educação, pelo treinamento militar, de jeito nenhum, isso não poderia acontecer, gente. E outra, se transformar num capitão, num general de um exército espartano, de maneira nenhuma. Isso era privilégio dos nobres da alta casta dos cidadãos espartanos. Então, de jeito nenhum, a história poderia realmente ter acontecido, tá ok? Isso é tudo ficção criada pelos produtores do jogo para poder fazer uma história legal, de entreter. E realmente é uma história que entretém, uma história legal, que mistura mitologia grega, e por isso que vendeu rios de dinheiro. Mas você precisa tomar cuidado, porque é pura ficção, gente. A grande maioria das histórias contadas ali, a mesma história do vulcão Terra que explodiu e destruiu Atlântida, lá na nossa primeira parte sobre os gregos, né, sobre o Império Minoano, você viu que o vulcão Terra destruiu Atlântida realmente. Na história do God of War, você tem um titã chamado Terra, que destrói, que é responsável por destruir a Atlântida. É uma ligação interessante, né? Só que não foi um titã, foi um vulcão na ilha de Terra, ilha de Santorini, como vocês viram lá no nosso vídeo sobre os minoanos. Então precisa tomar um pouco de cuidado quando você jogar esse jogo, mas é um jogo que eu recomendo, é muito legal, muito interessante e faz nós termos aí um comichão para descobrir mais sobre a mitologia, sobre a história da Grécia Antiga, tá ok? Então fica a recomendação, vão lá, joguem, se divirtam, mas tomem cuidado, procurem sempre fontes para saber o que tem de verdade por trás daquela história ali toda, ok? Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Se não é do canal, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer compartilhando os vídeos, divulgando e chamando os amigos, tá ok? Grande abraço para vocês, tudo de bom, valeu!